dia, seja bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias. Hoje aqui, num novo formato, novamente com um auditório cheio de mulheres extraordinárias e ao meu lado, uma mulher super extraordinária, Dona Cacilda Pereira, que é fundadora do Lar São Camilo de Leles, em São Tomé. Queria entender melhor como começou essa sua história de amor com o Lar São Camilo de Leles. Isso eu tinha 9 anos de idade. E tinha uma admiração muito grande pelo meu avô. Morava numa cidade aqui perto, Riachuelo, e meu avô era agricultor, Manuel Basílio. E eu admirava muito por ser um homem de muitas qualidades. E eu falava para ele, não trabalhe tanto não, eu descanso um pouco. E ele dizia, minha filha na velhice morre de fome. Que se não der um prato de comida, se um filho não der um prato de comida. E isso ficou na minha cabeça a vida toda. Porque só em 71 foi que foi reconhecido e veio a aposentadoria para o homem do campo, em 71. Aí eu já estava muito grande. Mas não saía da minha cabeça essa história. E continuei. E tenho certeza que Deus escreve, as nossas missões de vida é escrita por Ele e a gente vai cumprindo, às vezes sem olhar para as dificuldades. E eu continuei até hoje, até ganhar uma casa, fundar essa casa contra todo mundo, porque eu tinha um marido muito doente e ele não aceitava, ele achava que era um abacaxi para descascar. Só tem que nunca foi um abacaxi. E não aceitava. Aí minha sogra me doou uma casa, Aurina Galvão Pereira, e dessa casa, uma casa antiga, centenária, lá em São Tomé, bem no centro da cidade. Fiquei muito feliz, eu já era casada. E não olhei para as dificuldades, porque se eu olhasse para as dificuldades, eu não saía do canto, só ia pensar. Fiquei muito feliz quando recebi a casa, era toda de cimento queimado, uma casa antiga, mas para mim era um palácio. E aí comecei, em 84. A Foi casa é um lar para idosos. É um lar para idosos. Mas os idosos moram lá. Então é literalmente... Eles passaram até agora, acho que na faixa de 2000 e qualquer coisa. De idosos. Pessoas sem família, a maioria total abandono. E como é que, quando a senhora decidiu fundar o lar, a senhora teve apoio? A senhora já disse que não teve muito apoio, que o seu esposo disse que ia ser um pepino, mas assim, a senhora se juntou com outras pessoas? Eu não sabia que era tão complicada a documentação para abrir uma casa dessa, eu nem imaginava isso. Mas uma amiga minha, Lurdinha Guerra, que eu acho que vocês conheceram, sim, ela sabia da minha história, levou a documentação, trouxe de bandeja, toda pronta. Começou de Brasília até aqui. E isso, eu só fui ver depois, a grandeza de ter toda a documentação numa casa dessa, pronta. E vocês vivem também com apoio, tipo assim, tem verba que venha de algum órgão público, ou só doação de pessoas? São muitas poucas casas sem fins lucrativos, dessa maneira, para pessoas idosas. Só tem que... Eu nem abri pensando nisso. Existia uma cooperativa na época que eu achava que essa cooperativa, por ele ser agricultor, ia dar muita assistência. E deu por um período. Durante quase 40 anos, é muita história para contar. Eu posso ficar até perdida no tempo. Aí veio a ajuda de várias, da justiça, recebi muito por ser o fórum ali perto. Eles me mandavam as penas que eram feitas em alimento. Sim. E até em serviço prestado também. Por ser um lar de idosos, vocês devem conviver muito com a morte de perto também. Muito. Porque quando a gente fala, talvez a gente trabalha com crianças, então você tem crianças que vão viver durante muitos anos. Claro que às vezes a cronologia não é seguida da forma como a gente espera. Mas uma vez que você trabalha com idosos, com idosos inclusive em situação de vulnerabilidade, doentes, então você tem que conviver muito com a morte. Como é que é isso para a senhora também? Até na fundação da casa, o médico da cidade me falou assim, vai tudo muito bem enquanto não morrer um desses, Cacilda. Porque no dia que morrer você vai ver a reação dos outros. E para surpresa minha, eu cheguei na hora que um tinha falecido, na época não existiam esses planos funerários, era terrível, você conseguia um caixão, e que também na cidade não tinha como comprar na época.
E eu vi um idoso, eu fui passando, não sabia que ele tinha falecido. Quando eu olhei, estava lá. 2 rezando um terço ao lado dele, isso em 90. 90 não, foi bem antes. Rezando um terço. Quando eu olhei assim, tinha uns 5 vendo televisão. E lá mais no fundo da casa, tinha uns jogando baralho. E substituindo um ao outro. Quem ficasse lá 2 vezes, aí depois ia mais 2 para ficar com ele que estava morto. E isso foi uma lição tão grande que eu recebi, uma coisa tão natural, a morte, sabe, ficou para mim, que eu tinha pavor à morte. Então, desse dia para cá, ela tornou-se assim, a morte é só uma passagem e um crescimento maior da gente em qualquer lugar, porque Deus oferece isso, né? Com certeza. Quantos idosos hoje tem a casa? Só acomoda 36. 36 idosos na casa. Não acomoda mais do que isso. A casa está sempre lotada? Super. E uma espera muito grande de pessoas que não tem mesmo quem cuide. Não tem. Mas os idosos são sempre de São Tomé, da região? Como é não, que é a questão eu já tive de Portugal. Portugal? Já. Nossa. Já foi denúncia daqui. E uma pessoa espetacular e viu uma denúncia e a comarca daqui procurou saber se existia uma vaga para ele. E ele foi para lá. E os idosos vão para lá sempre encaminhado por algum órgão? Por exemplo, né, abandono, está passando por alguma situação de violência e é encaminhado ou não? A maioria deles são solteiros, sem filhos. Então, vem através de várias pessoas que se interessam de ver o sofrimento e ir até o abrigo, ou então me ligar, pedir o telefone e procurar saber se existe uma vaga para eles. E muitas vezes não tem a vaga, aí que dói muito, porque você sabe que ele vai terminar sendo abandonado e morrendo sem dignidade nenhuma. Isso aí é o que eu vejo quase todos os dias. E isso dói muito, muito mesmo. Você falou para mim aqui antes da gente começar, né, que eu perguntei se você era fundadora, você disse eu sou a única fundadora viva da casa, do Rio Grande do Norte, né? Nesse caso, até essa sucessão, vamos dizer assim, hoje já existem pessoas, né? Porque antes foi um projeto seu pessoal, né? Você com toda a inspiração em relação ao seu avô, que disse, né, toda a história do homem do campo. Mas hoje o projeto não é só mais seu, né? Não. A ideia era sua, mas já existe pessoas que cuidam independente de você na casa? Na casa tem 22 pessoas. Eles contribuem com 80%. Não é uma coisa fácil, não, porque a fiscalização passaram 24 anos sem fiscalizar essa casa. Eu podia estar até judiando de um idoso desse ou usando de alguma coisa e aparecer depois de 24 anos, quando eu coloquei um piso na casa, o pessoal da Vigilância Sanitária de São Tomé, achando que estava o máximo, fizeram um convite aqui e foi os órgãos, que eu não vou nem citar nome, visitar a casa. E a única palavra que disseram as doutoras foi, eu vou olhar com a lente marromeno. Isso me machucou muito, porque para mim ali era um palácio, onde acolhia pessoas que não tinham. E são muitas histórias assim, sabe? Mas eu tenho mais para contar coisas boas que acontecem, mesmo na maior dificuldade. Eu prometi até a Deus que nunca ia olhar para as dificuldades, porque se olhar você para. Então eu não olho. Não fico pensando assim, e até hoje a casa continua. O pessoal me pergunta muito, e quando a senhora partir desse aqui? Porque um dia vai embora. E nessa casa, durante esse tempo todinho, só teve 2 diretores da casa. Tem uma equipe muito boa. Eu digo que Deus manda anjo para aquela casa. Eu tenho um cozinheiro faz 25 anos, eu nunca vi ele de cara feia para nenhum velhinho daquele. E são velhinhos que vêm às vezes de rua. Eu nunca vi. Então é um anjo. Dentro das histórias, né, que a senhora já viveu, são 40 anos, é isso? Vai fazer 40 anos, né? Dentro desses anos de 40 anos, tiveram muitas histórias. Mas a senhora poderia compartilhar alguma história que a senhora disse assim, essa daqui eu nunca vou esquecer, que a senhora tenha vivido na casa com algum idoso ou com vários idosos? Tem muitas. Mas eu queria que a senhora pudesse escolher uma dessas histórias para poder compartilhar com a gente. Há uns 10 anos atrás, minha irmã procurou saber se tinha um lugar para uma senhora que foi milionária no Rio de Janeiro, que o pai nunca deixou trabalhar
E eu disse, minha irmã, se trouxer agora, eu tenho uma vaga para ela. E ela veio com a pessoa, a ex-nora, e quando chegou, eu fui de cara, fiquei apaixonada por ela. Um doce. Mas ela vinha de umas até suicídio tentar. De tanto, ela perdeu tudo. Ela era milionária, nunca tinha trabalhado, perdeu tudo. Só tinha um filho, perdeu tudo, viciada em jogo. Ela perdeu uns 10 apartamentos no Rio. Mas essa mulher era fina. E ela disse, aí ela veio. Ela não deu uma palavra, tiraram a roupa dela, a ex-nora e tudo. E fomos almoçar na minha casa com ela. E passou por lá para conhecer. Ela não deu uma palavra também. Voltou, aí a nora falou, ai, dona Cacilda, ela não vai ficar e eu não vou levá-la. Eu disse, não, ela fica aqui na minha casa. Eu me apaixonei. Sabe a pessoa, amor à primeira vista? Sim. E ela era um doce. E a história dela me marcou muito por isso. Ela ficou lá em casa e eu fui criar um ambiente para levá-la para o abrigo. Gei, o nome dela, dona Geisa, você poderia ficar uns 2 dias lá numa casa da cidade? Eu até criei que o quarto era da minha mãe, sem ser, para que ela ficasse bem à vontade. Aí ela foi, e ela tocava piano. E ela tinha deram de presente um teclado para ela, mas ela nunca abriu o teclado. Desde que perdeu o filho, ela nunca mais tocou. E foi chegando lá, eu disse, minha filha, você disse que não tem filhos mais. E lá tem um menininho que é cego, não fala nem nada e não tem mãe. Você poderia olhar para ele esses 2 dias que eu vou passar em Natal. Aí foi, desci com ela, com as bagagens todas, fui lá no quarto, arrumei o quarto como se fosse esperar uma princesa. Botei coxa de crochê e arrumei o quarto e tirei o teclado e coloquei em cima de uma mesinha. Aí ela foi comigo e os meninos vieram recebê-la. Oi, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E ela disse, ela olhou para tudo assim e disse assim, eu posso ficar aqui? Claro que a senhora pode ficar o tempo que a senhora quiser, essa casa é sua. Só se a senhora não quiser. E eu posso tocar para eles? Aí eu disse, pode sim. Posso tocar agora? E começou. E aquilo me marcou do mundo. Até a ida dela, a morte dela, que ela durou 9 anos com a gente lá. Mas ela ficou 9 anos na sua casa ou ela depois foi para casa? Não, ficou lá. Não quis mais nem saber, só para passear. E para onde eu ia, levava aquele amor que nasce assim de mãe para filha. Sim. E foi muito interessante que isso foi até o final. Ela começou a ser chamada para tocar fora. Ela criou vida. Dona Cacilda, a gente vive num país que os idosos não são muito respeitados, né? Não. Assim, nem valorizados. Às vezes, literalmente desrespeitados muitas vezes. Eu queria que a senhora pudesse deixar também, a senhora que tem um lar de idosos em São Tomé, para não só os idosos que estão nos assistindo, mas para os jovens também, sobre o respeito, né? Porque todo mundo vai chegar. Se você só não vai chegar, você não vai ficar velho, você só não vai ficar idoso se você morrer, né? Se você morrer cedo, assim, mas todo mundo espera viver muitos anos. E eu queria que a senhora pudesse deixar também aqui, né, a senhora que cuida tanto de idosos, uma mensagem para as pessoas sobre isso. Eu me preocupo muito, porque o idoso, tem vários idosos que passam a ser invisível dentro da sua própria casa. Invisível. O neto passa, nem cumprimenta, outro passa, está muito ocupado. E até um certo ponto, eu dou até razão de quem está muito ocupado, sabe que tem que trabalhar para sobreviver. Então o idoso fica lá como se fosse. E eu digo sempre, está até escrito, essa camisa eu visto há mais, vai fazer 40 anos que eu tenho. Envelhecer com dignidade. Envelhecer com dignidade. E aqui, o idoso precisa ser respeitado. E é difícil. Mas a gente vai com calma, vai chegando lá, né? Eu já vou chegar aos 80 o ano que vem e eu exijo que seja respeitada, né? É assim, a gente sempre chega a ficar arrepiada, assim, inspirada realmente pela sua história. Eu queria agradecer demais. E eu queria, antes da gente terminar essa entrevista, eu queria que a senhora tirasse uma cartinha aqui, uma mensagem, escolhesse uma aí. A primeira, pronto. Então tá, vamos lá na primeira, né? Olha aqui. Passamos parte do tempo tentando mudar o mundo, mas a mudança do mundo começa de dentro para fora. Mude a si mesmo que o mundo mudará. O que a senhora pode dizer dessa frase aqui? Que nunca desistir.
que nunca olha para as dificuldades que nós vamos ter. E isso incentiva a vida, né? E a gente vai para o intervalo comercial, enquanto isso eu fico aqui no meu cafezinho São Brás e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós estamos de volta no Mulheres Extraordinárias. Agora eu recebo Mariana Rodrigues, que entre muitas funções, né, uma mulher multifunções, assim, é artista plástica. Bom dia, Mariana. Bom dia. Prazer em tê-la aqui. Prazer eu em vir. Eu queria ser convidada. Eu queria saber de você a sua história com a arte, né? Como é que toda vez, todo mundo que começa a pintar, por exemplo, né, tem um caminho, né, para a descoberta da arte. E eu queria saber qual foi o seu caminho de descoberta da arte. É muito interessante porque a arte sempre teve na minha vida. Eu sou filha de um artista plástico, neta de uma artista plástica. Mas quando a gente é criança, a gente sonha com muitas coisas na vida, mas a vida acaba levando a gente por caminhos de um sucesso, não sei, de vida muito diferente. E eu, nesse meio de caminho, me formei em Direito, passei em concurso público, sou também bancária, casei, tenho 3 filhos, né? Eu também tenho uma filha de 19 anos, que já está na faculdade. Já é muita tarefa, né? 3 filhos já é muita tarefa. Casada com um profissional da área da saúde, ou seja, não posso contar muito com meu parceiro, apesar de ser um grande parceiro, mas não... Se tiver plantão, então, né? Não, eu brinco com ele que eu sou a segunda mulher dele. A primeira é a medicina, a profissão, né, dele. Sim. Casei sabendo, então sim, não posso reclamar, né? E durante a pandemia eu me vi... Acho que quem não, durante essa pandemia, não descobriu um quê psicológico com defeito ali é psicopata. Não, ninguém escapou. Todo mundo tem algum probleminha psicológico, mas eu comecei a me sentir muito vazia. Como uma pessoa com tantas atribuições, com tantos filhos, nesse meio tempo eu tenho meu filho do meio, o único menino que eu tenho, de 10 anos, hoje é uma criança que inicialmente teve um diagnóstico de apraxia, hoje é uma criança TDAH. E tratando meu filho, eu também descobri aos 40 anos que eu sou uma mulher adulta TDAH e com um foco diferente, que eu sou hiperativa, sim, que é bem comum. E toda aquela hiperatividade, aquela energia começou a ficar muito reprimida e eu não entendia mais o meu lugar no mundo. Procurei, como muitas pessoas, apoio terapêutico. Procurei um psicólogo e, diante de muitos problemas, desde me sentindo pouco valorizada no meu trabalho, pouco valorizado como mulher, como família, como mãe, naqueles conflitos internos. Uma crise existencial. Era uma crise existencial horrorosa. Meu psicólogo me perguntou qual era o meu objetivo, qual era o meu propósito de vida. E eu me peguei sem um propósito de vida. Aí ele dizia assim, qual o meu propósito? Eu dizia, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero sucesso nisso, eu quero... Aí ele fez, não, tudo bem, isso aí é um propósito lindo, mas não é seu. E o seu propósito? E eu passei dias sem dormir. Tentando buscar, né? Eu descobri que o meu vazio era porque era vazio mesmo, eu não tinha mais o meu propósito. E aí eu fui resgatar o que era que eu sonhava quando eu era criança. Eu fiz tanta coisa e nada trouxe sucesso. Não digo sucesso em outros campos, eu digo sucesso espiritual. De preencher a alma, né? Assim. E aí eu lembrei que quando eu era criança a coisa que eu mais amava era a arte. Era pintar, era desenhar. E eu comprei um caderno de desenho, comprei lápis e fui desenhando. E aquilo foi se enchendo e aí eu coloquei mais um objetivo, mais um propósito e eu disse, agora eu vou fazer uma exposição. Aí não fiz minha,
fiz do meu pai, mas arquitetei toda a exposição. E eu comecei a descobrir e ficar muito chateada que as pessoas não compravam mais arte autêntica. As pessoas compravam pôsteres. Aí eu digo, não, está faltando arte no mundo. Então, eu acho que o meu propósito é encher o mundo de cor, de arte. E valorizar, né, isso? Sim, sim, a arte, ela não morre nunca. A gente... Agora, eu fiquei curiosa aqui, você falando, né? Porque você dizendo, o que é que, quando seu psicólogo perguntou, disse o que é que você gostava quando era criança, você falou de arte. Aí você disse que foi para a advocacia, foi ser bancária. Aí eu fiquei tentando fazer. E antes ainda fiz os telecomunicações, né? Informática. Então, assim, é como se você tivesse se desconectado profundamente durante muitos anos. Não, eu não me desconectei de nada ainda. Eu faço tudo ainda. Com a arte também. Mas, assim, o que eu estou perguntando é o seguinte: tudo bem, aí você se deu conta que você tinha essas atividades, mas que o que você gostava mesmo, que você tinha um talento, o propósito era a arte. Aí você resgatou a arte dentro de tudo isso, porque quando a gente fala de ser advogado, ser bancário, a gente não vincula a arte a isso, né? Não. Então, assim, o que você tá passando por um processo é como se fosse depois da pandemia, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, assim, é como se fosse um processo de autocura, vamos dizer assim, Sim. de resgate, dizer assim, eu me distanciei tanto de mim, né? Eu me distanciei tanto de mim, fui fazer várias coisas interessantes, que eu gosto até, mas o que me preenche profundamente, eu dei uma esquecidinha. Então, é como se você estivesse voltando para casa, vamos dizer assim, voltando para casa, que eu estou dizendo, de você mesmo e resgatando essas coisas que você... Isso. Eu tinha ficado... eu passei a mecanizar a minha vida. Porque com tantas atribuições, infelizmente, as rotinas e atribuições da vida, principalmente de nós mulheres, nós não somos só extraordinárias por sermos mulheres, mas por a gente ser máquinas perfeitas. A gente dá de mamar, a gente cuida dos filhos, a gente trabalha, a gente ainda é linda, a gente ainda sai para se divertir, escuta os problemas das amigas, aconselha, tem problemas, vai ao supermercado, cozinha, cuida da casa. É muita coisa. E no meio desse tempo, a gente se perde e as coisas foram ficando mecânicas. E tudo que é mecânico é sem alma. A arte, ela proporciona para a gente, para mim principalmente, mas eu acredito que para qualquer pessoa que permite que a arte entre em si, de qualquer forma e de qualquer veia, seja a música, seja a pintura, seja a poesia, seja a literatura. De qualquer forma, a arte, ela preenche a vida da gente com um sentido espiritual. A gente se define diferente de uma máquina por isso, porque a gente tem essa essência mágica da arte. Então, você pode agregar arte a qualquer profissão, a qualquer coisa. Eu me identifico muito com o que você está falando, né? Porque eu me lembro lá em 2000, acho que 2001, meu pai tinha falecido em 98, a gente realmente foi um momento muito difícil para todas nós, e minha mãe me colocou para fazer um treinamento na época, chamava Leader Training, né? Ela disse, obrigada, todas as filhas vão fazer, então era um treinamento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e sobre inteligência emocional, onde a gente trabalhava de forma muito profunda os sentimentos. Então a gente ia lá, era para chorar, gritar, era assim, de catarse mesmo, aquele negócio que era extremamente transformador. Mas eu me lembro que quando eu voltei desse treinamento, minha mãe naquela época morava comigo, nós dividimos o mesmo apartamento. E mamãe tinha começado a pintar num projeto dentro do Hospital Einstein, enquanto meu pai estava com câncer, ela descobriu a arte dentro do hospital. Porque enquanto os pacientes, tanto para os pacientes como para os familiares dos pacientes, e mamãe descobriu a arte naquele momento dentro do Einstein. E aí, ela tinha sempre muitas telas em casa e tudo. E eu voltei desse treinamento e eu enlouqueci, assim, fui aqui a doida da pintura, né? Então, assim, eu vi aquelas telas todas, eu disse, quero pintar, e eu não sabia, eu não tinha nenhuma técnica. Eu não precisa. Aí eu peguei, eu disse, eu vou pintar, e eu queria pintar com a mão, e mamãe dizia, minha filha, é tóxico, eu disse, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu criar, eu preciso criar. Então, logo depois, um processo muito forte de autoconhecimento meu,
eu passei uma semana pintando sem parar. Eu pintei 23 telas Nossa. em uma semana. Em uma semana. Quando eu terminei, era sempre com a mão. Eu pintava com a mão, não sei o quê. E foi tão louco que eu pintava. E aí eu fazia textos, fazia poesia. Porque cada quadro eu fui dando um sentimento, uma emoção. Porque eu tinha vindo de um treinamento de muito impacto emocional, né? E aí eu falei para a mamãe, eu disse, mãe, eu quero fazer uma exposição. Ela disse, minha filha, mas você nunca pintou, já quer fazer uma exposição? Por que não, né? né? Por que não? Por que não? E aí, em um mês, com 60 dias, na verdade, do primeiro quadro que eu pintei, eu estava fazendo uma exposição na época, tinha um espaço no Natal Shopping, onde eu expus essas 23 telas. A exposição chamou Emoções. E foi com a renda dessas primeiras telas que nós montamos, na época, o Instituto Ponte da Vida, que atuou durante 20 anos com crianças, com adolescentes, né, ali da região do Paço da Pátria. Então, eu entendo bem o que você está falando, porque a arte, ela vem, né, seja uma pintura, seja qualquer tipo, a dança qualquer coisa, ela realmente pode ser transformadora na vida de uma pessoa. Transforma de uma forma muito positiva. Porque nós somos uma máquina de explosão de sentimento. Todo mundo. E a gente acaba se reprimindo, principalmente nós, mulheres, que temos que ser lindas, calmas. É muita cobrança, né? Muita cobrança. Muita cobrança. A gente tem que estar impecável, a gente tem... E por que a gente não pode explodir de emoção? E principalmente as mulheres, eu ainda considero que, além da cobrança externa, ainda tem a autocobrança. Não, eu acho que a autocobrança... né? Da mulher, ela ainda chega a ser pior que a externa. Sim. Porque eu já me entendi, durante todo esse processo, que muitas das coisas que eu não fazia ou fazia porque não gostava, porque achava que era julgado de forma ruim pelos outros, na verdade, a única pessoa que se preocupava era eu. As pessoas nem perceberam que eu mudei. E assim também a gente com as vozezinhas internas, né? De frases que a gente já ouviu na vida, quando a gente é criança às vezes, né? Você tem que se comportar. Aquilo fica ecoando, né? Não pode falar alto, não pode rir alto. Olha só, eu fico brincando com a minha mãe, que eu estudei em Brasília, no Sacré-Cœur de Marie, né? Então a gente tinha aula de etiqueta. E assim, eu nunca esqueço que a irmã Maria da Glória, que era a nossa professora de religião, ela dizia, olha, a mulher não pode dar gargalhada. Então, ela ensinava a gente como rir, acredita? Ela dizia assim, você nunca pode parecer os dentes superiores e inferiores. Se você for rir mais alto, você tem que colocar a mão na frente, você tem que rir assim, porque jamais você pode expor toda a sua arcada dentária. Imagina que loucura isso, né? Que loucura, você então, reprimiu um riso. Então, assim, imagina que eu era criança, eu estudava no Sacré-Cœur de Marie, em Brasília, e eu era ensinada a como rir, e que eu não podia nunca dar gargalhada, porque isso não era educado, entende? Olha só, para você ver o quão complexo isso. Não é só uma questão de etiqueta, é uma questão de castração, você né? Tá castrando, você não pode rir do jeito que você quer, com autenticidade, porque é feio. Por isso ela dizia, olha, não pode passar batom em público. Às vezes, quando eu estava no lugar que eu passava batom, eu disse, irmã Maria da Glória está se remoendo agora no caixão, né, assim, porque... E quando eu dou uma gargalhada, eu disse, irmã Maria da Glória, irmã Maria da Glória. Agora a irmã Maria da Glória, tá revirando, assim. Mas, assim, eu entendo, assim, também que ela vem ela tinha 82 anos e ela dava aula para crianças, entende? Então, era um choque de geração muito grande, mas era um passada de bastão de castração, na verdade. Né? É porque, na verdade, a gente é um produto, né? A gente vem daquela programação neurológica que nossa geração, essas mulheres que já são extraordinárias, estão criando mulheres e pessoas extraordinárias, mas ainda a gente cria essa liberdade de autenticidade, que, querendo ou não, é uma forma de arte, a expressão física, o sorriso, olha, gente, a forma de olhar, a alma. De dar gargalhada hoje aqui, porque eu me lembrei de irmã Maria da Glória, assim, gente, como é importante a gente olhar para trás, né, e ver a nossa capacidade de transformação. Você utilizou a arte, né, para se transformar, também transformar a sua vida, mas para isso precisa ter um momento também de você investigar, né, porque muita gente não investiga as dores, a gente quer, quando tem uma dor, quando tem um problema, você não quer ir lá,
você quer deixar escondido. Então, é muito importante essa investigação também para poder transformar. Isso, a gente tem a oportunidade hoje, eu entendo como extremamente válido, do conhecimento. A gente tem muito conhecimento ofertado de forma muito aberta. Como conhecimento na palma da nossa mão, a internet proporciona a busca de novos conhecimentos e na verdade, a gente também tem o poder de entender a nossa liberdade, o nosso poder libertador, de poder enfrentar muitas dessas barreiras que foram criadas não por maldade. Eu não consigo entender isso uma maldade. É como eu lhe digo, é uma programação. Sim. E a gente tem não só o papel de desconstruir tudo isso, de renovar, de mudar, seja com a arte, seja com a psicologia. Temos profissionais incríveis hoje, dispondo de palestras na internet gratuita, o autoconhecimento. Eu entendo também que mais importante que o autoconhecimento é a liberdade. Você se entender como uma pessoa livre para ser o que você é. Artisticamente, emocionalmente, você dá uma gargalhada livre sem preocupar com a madre. Com a madre. Você, um exemplo que eu sempre brinco, uma das primeiras coisas que eu digo, que foi o meu salto da libertação, nada contra, é lindo, mas eu não uso mais salto. Porque dói meu pé. E eu trabalho há mais de 12 anos no banco, e eu ia trabalhar de salto cedo, e aí eu saía do banco para pegar criança na escola. As calçadas da nossa cidade são uma delícia, né? É tudo eu legal. só uso salto quando eu quero também, porque quando eu eu só não quero uso também quando não eu uso, quero. né? Assim. E eu passei a trabalhar de tênis. Eu também, eu uso bastante tênis também. Hoje eu estou de mulher extraordinária, mais de salto alto. A gente está nos dois modelos de mulher extraordinária, entendeu? Assim, que é a liberdade de você poder usar o tênis e a liberdade de você também estar aqui de sapato alto, né? Então, assim, eu acho que isso que é o interessante. Olha, essa liberdade espiritual. Olha, a nossa conversa está tão maravilhosa, mas eu queria, assim, dar espaço também para que algumas mulheres pudessem perguntar. Alguém tem interesse de fazer alguma pergunta aqui para a Mariana, gente? Bom dia, Mulheres Extraordinárias. Meu nome é Deise Dantas, eu sou administradora e eu gostaria de perguntar para a Mariana qual foi a tela que ela pintou, que retratou assim, a emoção mais profunda, assim, a que mais marcou para ela e por quê? Eu não posso te dizer a tela que eu pintei, mas eu posso te dizer as cores. Porque eu me descobri pintando com cores muito fortes. Eu sou uma artista de cores fortes. Eu até brinco, eu pinto em aquarela, mas eu não uso aquarela diluída. Posso mostrar? Sim, claro. As minhas pinturas, elas sempre são cores, em cores muito fortes. Muito brilho, muito neon, muito glitter. E eu entendo que eu sou uma pessoa com a alma muito colorida. Eu tenho muita dificuldade para usar cores claras. E eu gosto muito de pintar seres da natureza, animais. Não que eu não pinte outras coisas. Eu pinto, na verdade, o que as pessoas pedem, porque todo esse descobrimento, eu cheguei à conclusão que muito da arte era porque as pessoas não tinham o acesso à pintura certa. A pessoa não... Porque a arte, ela é que nem um amor à primeira vista. Você vê e se apaixona, se identifica com aquela gravura. Pode ser abstrata, pode ser uma figura, pode ser um desenho. E eu entendi que o que faltava era as pessoas se identificarem com o quadro. Então, o forte da marca, da essência da arte que eu crio, até o nome da minha galeria virtual é Arte Arquitetada. É uma pintura feita para a pessoa. Eu pinto o quadro para você depois de conversar com você e você me dizer o que você espera de um quadro. Eu vou ouvir você, eu vou entender você, eu vou te escutar, eu vou ver tua história, tu vai dizer eu amo gato, eu tinha um cachorrinho, tal, então eu vou pintar um gato com seu cachorrinho. E você vai entender aquela pintura como algo feito para você, com a sua essência. Eu espero captar das pessoas a arte que elas esperam ser individual para elas. Essa é a essência da minha arte.
Então, não posso te dizer qual que mais me impactou, porque todas me impactaram. Mariana, assim, realmente é encantador, né, ouvir você falar. Eu, assim, achei linda essa pintura, né, assim, na borboleta até eu tenho uma simbologia, né, com a questão da borboleta. Eu tenho 3 filhas, mas as minhas 2 filhas mais novas nasceram de parto natural em casa, de cócoras, sem anestesia. Então, quando o pessoal fala assim, dor, gente, eu tenho o meu limite de dor é bem alto, né? Então, mas quando eu fui para dar à luz a Yasmin, que foi a minha filha do meio, a primeira que eu decidi ter em casa, a minha médica, que é minha tia, né, passou a dormir na minha casa todos os dias, não sei o quê, e a gente monitorando ali. E aí a médica, uma outra médica que fazia todo o meu acompanhamento da gravidez, né? Ela disse, Rose, olha, Yasmin já tem vai fechar 42 semanas. Se Yasmin não, se você não tiver sinais para nascer amanhã, nascer amanhã, a gente vai levar você para o hospital e a gente vai induzir alguma coisa. Já tinha 5 centímetros de dilatação, mas não estava para nascer ainda. E aí, eu disse, tá certo. No dia de manhã, né, a médica disse, olha, você vai para o hospital. Né? A médica que cuidava do lado burocrático, vamos dizer assim. Aí minha tia disse assim, Rose, escutou lá Yasmin, disse, não, tá tudo tranquilo. Eu disse, tia, eu acho que dá para esperar mais um dia, assim, né? E aí, naquele dia, ela recebeu um livro, daqueles livros de mensagem diárias, né? E no dia específico, naquele dia, falava a história de uma mariposa, que uma pessoa via um casulo e achava que a mariposa estava sofrendo, né? E aí ela vai e faz um furinho no casulo e diz para poder ajudar. E é justamente esse furinho, quando a mariposa sai do casulo, né, impediu dela ter a força suficiente para voar e ela acabou morrendo. Eu disse, agora eu vou esperar, agora que eu espero mesmo. Eu disse assim, vou esperar exatamente o dia que Yasmin quiser nascer. E exatamente no dia seguinte eu esperei um dia, como dizer assim, aquele famoso pitu que eu dei na médica, claro, com todo o cuidado, né? Estava escutando que Yasmin não estava em sofrimento e tudo, mas aquela mensagem sobre a mariposa, né, que tinha que ter a força para voar, né, que tinha que ter todo aquele trabalho de parto, vamos dizer assim, e aí eu respeitei a chegada de Yasmin exatamente no dia que ela queria vir e graças a Deus ela veio ao mundo com muita saúde, me dá muito orgulho, é uma menina maravilhosa, né? Então, então me fez lembrar, né, essa borboleta linda aí me fez lembrar essa história que eu vi nesse livro e que eu esperei um dia a mais Yasmin para nascer. Agora, antes de você sair daqui, eu quero que você tire uma mensagem para você. Escolha bem bonito. Você quer que eu leia ou você lê? Olha. Vou ler. Tenha foco e observe as oportunidades que a vida lhe proporciona. Você falou que tem TDAH, né? Sim. Então, talvez essa mensagem tenha uma importância ainda maior, será? Ter foco? Foco é difícil. Mas se você... Mas determinação Mas se você tirou essa carta, como é que fala? Se tem foco? Tenha foco e observe as oportunidades que a vida lhe proporciona. Então, de qualquer forma, mesmo você achando que não tem, né? Você tem a questão do hiperfoco, né? A arte, por exemplo, quando você vai criar uma arte dessa com tantos detalhezinhos, tem um hiperfoco para você fazer uma atividade, né? Mas eu acho que a determinação, ela é mais predominante. Principalmente a determinação da gente se libertar e conseguir olhar no espelho e se reconhecer como uma pessoa realmente de sucesso, uma pessoa realizada, que eu posso dizer hoje. Que bom. Estou realizada, estou feliz, estou na minha essência, me encontro, me vejo feliz naquela imagem que eu construí. Que bom, e que você aqui tem inspirado outras mulheres também, tá certo? Muito obrigada pela sua presença, né? Pelo convite. Obrigada a você. E a gente fica aqui, né, com Mulheres Extraordinárias. Na próxima semana a gente se vê novamente.
TV Ponta Negra. Potiguar como você.